Agora vamos aos resultados de hoje. Jogo 1, Flamengo 1, Vasco da Gama 1. Coluna do meio. Jogo 2, Botafogo 2, América 0. Coluna 1. Jogo 3, Fluminense de Friburgo e Fluminense do Rio vai a sorteio por causa da chuva. Jogo 4, Volta Redonda 0, Americano 1. Coluna 2. Jogo 5, Vila Nova 1, Atlético de Goiás 0. Coluna 1. Jogo 6, Comercial 0, Dom Bosco 1. Coluna 2. Jogo 7, Valério Doce 0, Cruzeiro 1. Coluna 2. Jogo 8, América 1, Atlético Mineiro 1. Coluna do meio. Jogo 9, Ponte Preta 5, São Bento de Sorocaba 2. Coluna 1. Jogo 10, Juventus 1, Portuguesa de Desportos 1. Coluna do meio. Jogo 11, Comercial de Ribeirão Preto 1, Corinthians 1. Outra coluna do meio. Jogo 12, Santos 1, Palmeiras 2. Coluna 2. E jogo 13, Universitário do Peru 3, Guarani 0. Coluna 1. E deu eu, zebra! Atenção, emissoras componentes da grande cadeia informativa de o seu redator-chefe. Meia-noite em ponto, novo dia chegando. Unibanco, o seu grupo financeiro. O Brasil. O mundo. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Rádio Globo Notícia. O seu redator-chefe. Brasil e Peru firmam importantes acordos. Governo inglês perde maioria na Câmara dos Comuns. Obras no viaduto do gasômetro mudam o tráfego. SEDAI promete mais água para Niterói. Revista americana diz que Brasil vai limitar a exportação de café. Todas as cadernetas de poupança são um bom negócio. Todas vendem igual. Mas com a caderneta de poupança Unibanco, além de bons rendimentos, você ganha os bons conselhos do gerente e passa a aproveitar todos os serviços de um grande grupo financeiro. Você merece um futuro luminoso. A caderneta de poupança Unibanco ajuda você a construí-lo. Rio de Janeiro é manchete no seu redator-chefe. Venda de remédios sem receita médica deveria ser imediatamente proibida. A exemplo do que é feito em vários países do mundo, na opinião do presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio, Celso Ferreira Ramos. Ele acrescenta que o problema do Brasil se torna mais sério, pois aqui cada um é seu próprio médico. E quando isso não acontece, a população aceita conselhos de vendedores de remédios nas farmácias, que têm interesse em negociar determinados produtos. Enquanto isso, farmácias cariocas ainda não receberam qualquer recomendação oficial sobre a suspensão da venda de medicamentos declarados perigosos pela Associação Médica do Rio de Janeiro, sendo que a maioria dos clientes não tomou conhecimento da lista de proibições. Já o presidente da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, Pedro Zidói, considera um problema de segurança nacional a divulgação pela Associação Médica do Rio de Janeiro da lista de 78 medicamentos não recomendáveis ao uso da população. Na sua opinião, há interesse econômico por trás. Detran realiza em Volta Redonda a primeira prova escrita deste mês do exame de motorista, estando prevista a realização de mais 7 até o dia 30. Somente no Rio existem 6.000 candidatos. Está em visita oficial ao Brasil e dará entrevista à imprensa depois de amanhã, na sede do Ministério da Agricultura aqui no Rio, Robert White, subsecretário da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.
Exame supletivo de segundo grau será iniciado amanhã com a prova de História para 27 mil candidatos e de Geografia para 28 mil. Serão realizados em 12 municípios do estado. Governador Faria Lima encerra a visita a Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e São Fidélis, onde inaugurou e inspecionou obras públicas e manteve contato com... Anote aí, ontem e hoje, 22 gols em 8 jogos. A rede continua balançando para valer no Campeonato Brasileiro. Vamos agora ao show de gols da primeira divisão. Ontem no Canindé, em São Paulo, Portuguesa e Botafogo. Na cobrança do córner, o zagueiro René testa para o chão, junto à trave e marca o primeiro para o Botafogo. No início do segundo tempo, a Portuguesa desce pela direita, Maurício cruza na medida e Cristóvão completa com firmeza. Portuguesa 1, Botafogo 1. Valdeir agora ataca pela esquerda, faz o drible, chega à linha de fundo e toca para trás. Carlos Alberto Dias chega, coloca no canto. Botafogo 2, Portuguesa 1. Botafogo manda no jogo, Valdeir avança pelo meio, lança para Odemilson nas costas da defesa. Odemilson se livra do zagueiro, do goleiro e toca para o gol vazio. Um golaço de Odemilson. Botafogo 3, Portuguesa 1, final. Da Fonte Nova, o Bahia sofreu durante o primeiro tempo, mas logo no início do segundo, depois da pressão, Van Dijk toca de cabeça e Marcelo também de cabeça completa. Bahia 1, Náutico 0. Van Dijk agora desce livre pela direita, cruza na área, Naldinho faz o corta-luz e Gilvan marca Bahia 2 a 0. No terceiro, Naldinho inicia a jogada, tabela com Van Dijk e conta com a colaboração de Barros do Náutico. Naldinho, Bahia 3, Náutico 0. O Náutico desce, o Bahia agora é 15º. Da Ilha do Retiro, lotada, Sport São Paulo, Raí bate a falta, Miller recebe na área, chuta de primeira e o goleiro Gilberto mostra porque é o menos vazado do campeonato. É candidato ao troféu Charles Miller. Agora Nelsinho bate a falta, Miller manda no travessão, que jogada linda. Final 0 a 0, Sport é 7º, São Paulo é 11º. No Morumbi, o derby Corinthians e Palmeiras para 32 mil pagantes. Neto cobra o escanteio na cabeça de Fabinho. Corinthians 1, Palmeiras 0. Falta contra o Corinthians, Edu Marangon calibre coloca na cabeça de César Sampaio. Palmeiras 1, Corinthians 1. Mas o dia era mesmo do Coringão. No último minuto de jogo, Paulo Sérgio cruza. A defesa do Verdão marca bobeira e Viola não perdoa. Corinthians 2, Palmeiras 1. O Corinthians parte para a classificação. O Palmeiras é penúltimo no campeonato. Em Campinas, Guarani e Goiás. O Guarani teve essa grande chance para marcar, mas Vanderlei e Anderson perderam na frente do goleiro Martorelli. O jogo ficou 0 a 0. O Guarani é 10º, o Goiás 13º no campeonato. No Mineirão, 70 mil pessoas para ver o clássico Atlético Cruzeiro. Moacir cruza da esquerda. Vandercy tenta cortar de cabeça e acaba fazendo contra. Ô Vandercy, Atlético 1 a 0. No segundo tempo, Ailton lança Sérgio Araújo. Ele entra na área, passa por Paulão e bate de pé direito. Um belo gol. Atlético 2, Cruzeiro 0. O Galo finalmente vence com um sabor especial porque derruba o velho rival. Em Bragança Paulista, Bragantino e Paysandu, aos 28, João Santos bate forte e cruzado. Veja só, fazendo Bragantino 1, Paysandu 0. Aos 41 minutos, Tiba enfia pelo meio, Alberto divide com o goleiro Luiz Carlos e Marco Aurélio faz Bragantino 2 a 0. Foi a estreia do técnico Paulinho de Almeida no Paysandu, mas o Bragantino não tomou conhecimento. A prova é o terceiro gol da intermediária, 3 a 0 Braga. Tiba de pé canhoto. Depois da cobrança de falta, Edelvan cruza. E Reginaldo marca o gol de honra do Paysandu. Final, Bragantino, vice-líder do campeonato 3, Paysandu lá embaixo 1. No Maracanã, 100 mil pessoas para ver Flamengo e Vasco. Luiz Carlos Vinck passa por Júnior. Bismarck dá de calcanhar e o William lança rápido para Edmundo. O garoto revelação entra pela defesa do Flamengo e solta a bomba. E Balbal Gilmar. Vasco 1, Flamengo 0. Aos 40 do primeiro tempo, Bismarck lançado é derrubado na entrada da área. A barreira do Flamengo se adianta, Bebeto chuta a bola em Júnior e engana o goleiro Gilmar. Vasco 2, Flamengo 0. 10º gol de Bebeto no campeonato.
Segundo tempo, Charles marca bobeira na defesa do Flamengo. Olha só, Bebeto rouba a bola, avança e não perdoa. Vasco 3, Flamengo 0. Desce o primeiro gol de Bebeto, artilheiro absoluto do campeonato. Vai ser difícil tirar o prêmio Charles Miller dele. Escanteio para o Vasco, Bebeto manda de cabeça. Gilmar defende a primeira vez, mas não consegue segurar o chute de Flávio. Vasco 4, Flamengo 0. Por trás, o lance do gol de Flávio. Aos 42, Charles avança pela direita. Passa para Luiz Antônio. Ele deixa o zagueiro Torres no chão e chuta forte para marcar. Vasco 4-1. Outro ângulo. O primeiro gol do Flamengo. E logo em seguida, Marcelinho recebe na esquerda, penetra, dá um drible em Luiz Carlos Vinck e cruza no rebote do goleiro Regis. Luiz Antônio marca outra vez. Vasco 4, Flamengo 2, mas já era tarde. Depois de 5 jogos, o Vasco finalmente vence o Flamengo. Vasco líder absoluto do campeonato e o Flamengo cai para o 12º lugar. O artilheiro do Fantástico é Bebeto do Vasco. Ele marcou 1 de falta, veja só. Gostou? Então toma aí de novo. Veja como a bola bate em Júnior. E no segundo tempo, mais um gol, mostrando oportunismo e precisão. Que bobeada do Charles, com 11 gols. Bebeto é o artilheiro do campeonato e do Fantástico, é claro. Odmilson começou a jogada do terceiro gol do Botafogo contra a Portuguesa no seu próprio campo. Tabelou com Chicão. Depois com Valdeir. E com classe foi marcar o terceiro gol do Botafogo. Odemilson, gaúcho, 24 anos, um lateral que começa a se destacar. É o autor do gol mais bonito desta rodada. Cumpriram os blefes da Copa. Falsos goleadores. O primeiro deles foi Gianluca Vialli, o menino prodígio da seleção da Itália. Aos 26 anos, craque da Sampdoria, era a maior esperança de gols da esquadra azzurra, mas fracassou. Não marcou um gol sequer e perdeu até um pênalti contra os Estados Unidos. Olha só, por isso foi barrado por Roberto Baggio. O outro foi o holandês Marco van Basten, que antes da Copa havia renovado com o Milan por $250 mil mensais. Van Basten também não marcou um gol sequer na Copa e perdeu este na estreia contra o Egito, na pequena área. Nessa jogada, deu de bico, como cabeça de bagre qualquer. Rudy Gullit, outro milionário holandês do futebol italiano, também fracassou, marcou só um gol, este contra o Eire, e mais nada. Gullit foi uma decepção. Para terminar, uma decepção brasileira, Careca. Ele começou forte. Marcou o primeiro gol na Suécia, driblando até o goleiro depois da jogada excepcional de Branco. E dançou lambada. Marcou também o segundo na jogada de Miller pela direita. Mas por excesso de confiança perdeu um gol logo no início da partida decisiva contra a Argentina. Um lance que poderia mudar nosso rumo na Copa. Careca ficou nisso, 2 gols em 4 jogos, muito pouco, pouquíssimo para quem era apontado como um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro e a esperança do tetracampeonato. As jogadas da Copa. A primeira foi essa de muito talento na tabela de Valderrama com Rincon pela meia direita, talento na conclusão de Rincon por entre as pernas do goleiro Ilgner da Alemanha. Inesquecível gol de empate da Colômbia com a Alemanha. Mais talento você viu nesta tabela de Ekeke com Roger Milá de Camarões. Milá toca na medida para Ekeke, que marca um gol também inesquecível no experiente Peter Shilton, o segundo de Camarões sobre a Inglaterra. Camarões perdeu por 3-2, mas este gol ninguém vai esquecer. E jogada de contra-ataque impressionante como essa da Áustria sobre os Estados Unidos. Ogres recebe na sua intermediária, ultrapassa de passagem 2 americanos e toca na saída do goleiro Tony Meola. Que jogada, hein? E quem poderia esquecer dessa aí de Maradona sobre o Brasil? Ele pega a bola no seu campo, passa por Dunga e Alemão e toca na medida para Canidia marcar o gol que tirou o Brasil do Mundial. Grande Maradona, aplausos para ele. E que melancólica a seleção brasileira, hein?
A sensação da Copa. Chegaram a dizer que ele só foi à Copa por imposição do governo de Camarões. Aos 38 anos, Roger Milá foi capaz de fazer essa jogada de força e garra para marcar o primeiro gol sobre a Romênia. Era o primeiro dele na Copa. Milá também marcou o segundo gol de Camarões na vitória de 2-1 sobre a Romênia. Esse um belo gol que muito garoto famoso que foi à Copa não foi capaz de fazer. Milá também decidiria o jogo contra a Colômbia com mais 2 gols. Esse em jogada pessoal com marca de craque, deixando para trás 2 colombianos. Um golaço do vovô garoto, Roger Milá, aos 16 minutos da prorrogação. 2 minutos depois, outro, aproveitando a bobeada histórica do goleiro René Higuita. Foi dar uma de beck e se deu mal. Roger Milá saiu da Itália como a sensação da Copa de 90 e o terceiro lugar como artilheiro com 4 gols. Grande Milá. Depois dos comerciais, os que se consagraram no gol defendendo, os que fizeram fama fazendo gols. Vez dos que brilharam em situações opostas, os goleiros e os grandes artilheiros do Mundial. O goleiro da Copa. Argentina e União Soviética, segunda rodada da Copa. O goleiro Pumpido, 33 anos, quebra a tíbia e perônio da perna direita num lance com seu companheiro Olarticoechea. Aos 10 minutos de jogo, veja aí no detalhe como ficou a perna direita de Pumpido. Entra em campo o reserva, Sérgio Goicoechea, de 26 anos, dispensado pelo São Lourenço porque diziam que ele estava doente. Com Goicoechea, a Argentina venceu a União Soviética por 2-0 e o reserva então ganhou a confiança de todos e a vaga de titular. Nas quartas de final, Sérgio Goicoechea começou a entrar para a história das Copas do Mundo ao defender 2 pênaltis contra a Iugoslávia. O primeiro de Brinovic, o segundo de Hadzibašić. Argentina 3-2 nos pênaltis, classificada para as semifinais contra a Itália. Em Nápoles, contra os donos da casa. Mais 2 pênaltis pararam nas mãos mágicas de Goicoechea. Donadoni. E depois, Aldo Serena. A Argentina, graças unicamente a Goicoechea, estava outra vez na decisão da Copa do Mundo. Sérgio Goicoechea, o reserva que se tornou o melhor goleiro da Copa 90. O artilheiro da Copa. Ele não acreditava sequer na convocação, por isso foi obrigado a raspar a cabeça para pagar uma aposta quando viu seu nome na lista da Copa. Rejeitado no grupo, ele nem dava entrevistas. Não passava de um ilustre reserva, recém-saído da segunda divisão. Um reserva que acabou consagrado como artilheiro ídolo. O nome dele é Salvatore Schillaci, Totó na intimidade. O Totó Schillaci, autor desse gol que deu à Itália a difícil vitória por 1-0 sobre a Áustria, aos 33 minutos do segundo tempo da estreia da Copa. Schillaci havia entrado 4 minutos antes no lugar de Carnevale. Por pressão da torcida, Schillaci ganhou a posição de titular da esquadra azurra no jogo contra a Tchecoslováquia e deixou de novo a marca do artilheiro logo aos 9 minutos. Depois marcou um golaço contra o Uruguai. Ao receber passe de Serena, o Alves nem viu por onde a bola passou. Fez também o gol contra o Eire aos 37 do segundo tempo, que levou a Itália às semifinais da Copa contra a Argentina. Foi dele ainda o gol contra a Argentina com oportunismo, um gol que deu à Itália a ilusão de chegar à decisão do Mundial. Eliminada a azurra, Schillaci ainda marcou um dos gols sobre a Inglaterra, um dos gols do terceiro lugar na Copa. Ao todo, 6 gols e o prêmio como artilheiro do Mundial 90. Daqui a pouco, os gols mais bonitos e o craque da Copa da Itália. Da Copa 90, chegamos ao momento máximo, o craque e os gols mais bonitos que entraram para a história dos mundiais. O gol mais bonito. Qual o gol mais bonito da Copa da Itália? Selecionamos 3 para você fazer sua própria escolha. O primeiro é este, do iugoslavo Stojkovic contra a Espanha. Ele recebe da esquerda, deixa no chão o espanhol Martim Vázquez e toca para o gol de Subissarreta. Um golaço de Stojkovic na vitória da Iugoslávia por 2-1 sobre a Espanha.
O segundo é este do italiano Roberto Baggio contra a Tchecoslováquia. Ele recebe na linha intermediária, tabela com Giannini, deixa um tcheco no chão, dribla o outro e com uma ginga de corpo chuta no contrapé do goleiro. Golaço de Baggio na vitória de 2-0 da Itália sobre a Tchecoslováquia. Por último, este gol do espanhol Michel sobre a Coreia. Michel recebe dentro da área, dribla o primeiro, o segundo e fuzila de perna esquerda na saída do goleiro coreano. Golaço de Michel na vitória da Espanha sobre a Coreia por 3-1. Stojkovic, Baggio e Michel, os gols mais bonitos da Copa 90. O craque da Copa. A coroa de rei foi para a cabeça de um craque alemão, a cabeça do alemão Lothar Matthäus, de 26 anos, que marcou este gol contra a Iugoslávia. O primeiro dele na Copa, o primeiro da Alemanha rumo ao tricampeonato mundial. Contra os Emirados Árabes, Matthäus fez este gol, sempre com a marca do craque. No jogo contra a Tchecoslováquia, Klinsmann sofreu este pênalti. Quem bateu? Matthäus, é claro. Mas para coroar a cabeça desse craque, vamos voltar ao jogo de estreia contra a Iugoslávia. Matthäus marcou um golaço incrível, veja aí. Ele recebeu a bola na própria intermediária, passou por um marcador, avançou e chutou de fora da área. E como o craque existe para as grandes decisões, foi dele o passe para Wöhler sofrer o pênalti do título mundial. Bremer bateu e fez o gol do ano. Lothar Matthäus, 4 gols da Itália. A taça ficou em boas mãos, nas mãos do craque da Copa 90. Que beleza, hein? Agora é sonhar que 91 no futebol e em tudo mais seja para você, para todos nós, um ano melhor. Feliz ano novo e até o próximo Gols do Fantástico. Fique agora com as melhores imagens e os fatos mais importantes do ano. Vem aí a Retrospectiva 90. Boa noite.